Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs que fazem o Educandário Espírita Joana d'Arc, nosso boa noite com votos de muita paz em Jesus. Estamos felizes em poder colaborar com esta casa de oração e trabalho, onde passamos muitos anos, desde a nossa infância, adolescência, fase adulta, até o momento em que houve a necessidade de sairmos da cidade do Recife, onde nascemos e nos criamos, e fixamos a residência na cidade de Gravatá. Mas as recordações que tenho do Educandário Espírita Joana d'Arc são, na realidade, de um significado grandioso para mim. Foi ali onde eu aprendi muito e formei a base do conhecimento da doutrina espírita através das lições que aprendi com muitos irmãos que faziam aquela casa, principalmente o nosso saudoso e querido irmão Joel Nacito Gonçalves, que ficou à frente da presidência daquela casa por muitos e muitos anos. E nesta noite nós queremos expressar a todos os nossos irmãos e irmãs que fazem esta casa de oração e trabalho a nossa alegria e o nosso contentamento. E o nosso agradecimento às nossas irmãs Célia e à nossa irmã Sônia Pedrosa, que com muito carinho possibilitou exatamente a nossa participação neste vídeo, diretamente aqui da nossa residência, para levar aos nossos caríssimos irmãos e irmãs a mensagem espírita. E o tema que nós escolhemos na noite de hoje para trazer aos nossos prezados irmãos foi exatamente a lei de destruição, que encontra-se no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que trata da quinta lei natural, que é a lei de destruição. Tendo as lições aqui, a primeira lição, destruição necessária e destruição abusiva. Principalmente um tema muito pertinente neste momento em que nós estamos vivenciando, ou seja, toda a humanidade está vivenciando a pandemia do novo coronavírus, tendo promovido até o presente momento o desencarne de milhões, milhares de irmãos e irmãs que retornaram à pátria espiritual. E todos os dias, naturalmente, dezenas de irmãos estão partindo pela ação do coronavírus. Nós sabemos perfeitamente bem, pelo conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos traz, clareando profundamente a nossa consciência imortal, dizendo exatamente que tudo se cumpre dentro do universo e tudo está devidamente estabelecido pelas leis eternas e imutáveis criadas por Deus, o nosso Pai, o nosso Criador eterno. Daí sabemos que nada acontece por acaso, porque o acaso na realidade não existe. Tudo está devidamente presidido pela onisciência, onipresença, onipotência de Deus, que é a inteligência suprema do universo. E a sua vontade suprema
se opera através dessas leis que os espíritos superiores, sob o comando do nosso amado Mestre Jesus, nos trouxe. E através do codificador da doutrina espírita, do espiritismo cristão, o senhor Allan Kardec codificou, através da orientação que recebeu durante anos e anos, até a complementação do trabalho. Assim, nós temos o conhecimento dessas leis naturais e hoje, revendo as lições imortais do Evangelho de Jesus, a mensagem que ele nos trouxe, a mensagem de vida eterna, a mensagem que tem duas funções importantíssimas para a nossa vida, para a vida de todos os seres humanos reencarnados aqui neste orbe terrestre. É a função educativa e a função libertadora. Quando Jesus expressou essa mensagem belíssima, registrada pelos evangelistas, principalmente São Mateus, que afirmando que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é o conhecimento da verdade imortal, o conhecimento das leis que operam dentro do universo, promovendo o progresso, né, e a renovação de todas as coisas criadas por Deus. Assim, naturalmente, nós compreendemos que uma lição deixada, ou seja, uma frase célebre deixada por um grande cientista francês, né, há mais de um século, Lavoisier, quando disse: na natureza tudo se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é a pura verdade. Nós vivemos intensamente essa transformação, essa criação, essa mudança, e que absolutamente nada se perde, porque tudo é absorvido pelo universo, e nessa transformação novamente se faz presente aquilo que aparentemente foi destruído, desapareceu, numa forma nova, renovada, dando exatamente a todos nós a compreensão de quanto Deus é infinitamente misericordioso e bom, né, para com todos os seus filhos, suas criaturas, seja onde for que estiver nessa imensidão grandiosa do universo. Nós estamos aqui temporariamente, transitoriamente falando, vivenciando uma experiência reencarnatória na Terra, temos naturalmente já esta compreensão, já acordamos para esta realidade, e aí vamos, nesses minutos reservados a essa palestra, trazer para nossos irmãos e nossas irmãs exatamente a mensagem desse capítulo 6 do Livro dos Espíritos sobre a lei de destruição. E aí iniciamos a nossa conversação trazendo exatamente esse item 1, que é a destruição necessária e a destruição abusiva. E ver claramente a diferença que existe entre uma e outra. Ora, a questão 728 do Livro dos Espíritos nos traz a seguinte pergunta, a seguinte questão, formulada pelo codificador Allan Kardec aos espíritos que naquela oportunidade traziam o suporte necessário, as orientações para que a codificação fosse naturalmente
construída, essa base importante deixada por ele para todos nós. E aí a pergunta é a seguinte, a 728. A destruição é uma lei da natureza? E o Espírito responde através dos canais mediúnicos ao codificador, dando a seguinte resposta. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso a que chamais destruição, nada não é mais que a transformação cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então veja como a resposta é extremamente profunda, inteligente, nos traz um conhecimento vastíssimo, dizendo exatamente que é necessário que tudo se destrua. E a lei de destruição, presente em todo o universo, ela traz exatamente essa modificação, ou seja, para renascer e automaticamente se regenerar. Por isso, quando ele diz o que chamais de destruição, nada mais é do que o melhoramento, do que a renovação de todas as coisas, inclusive se referindo particularmente a cada um de nós como individualidade inteligente e imortal criada por Deus, o Espírito que somos, certo? Necessitamos, principalmente no estágio evolutivo em que nos encontramos, vivenciar essas experiências no mundo de expiação e de provas ainda, devido ao nosso atraso moral. Já passamos naturalmente, não tenha dúvidas, por um estágio mais grosseiro, há milhares e milhares de anos lá atrás, quando vivenciamos as primeiras experiências no mundo primitivo e que a Terra naturalmente passou por esse estágio. E já há milhares de anos se encontra na condição de mundo de expiação e de provas. É necessário que a gente retorne ao mundo material e para a gente vivenciar essa experiência necessitamos de um corpo físico, de um instrumento. E esse instrumento que nós utilizamos e interagimos com ele, nada mais é do que esse corpo material que foi formado naturalmente através da união, de um gameta, de um espermatozoide, quando fecunda o óvulo devidamente maduro, para ali se desenvolver um novo corpo, uma nova estrutura, para que a gente possa, pela lei da reencarnação, se ligar a este corpo, interagir com este corpo, e aí se apresentar no mundo material. E poder interagir com o mundo material, se faz necessário esse corpo mais grosseiro. Daí, à medida em que a gente avança no campo da evolução, nós vamos também nos aperfeiçoando, não só do ponto de vista espiritual, nos iluminando, enriquecendo o nosso patrimônio espiritual com o conhecimento, com a sabedoria, e principalmente com o amor verdadeiro ensinado por Jesus, esse amor que emana de Deus, que é o nosso Criador. E aí a gente vai exatamente aprimorando também o corpo material. Os mundos mais evoluídos, pelas informações que nos trazem os espíritos superiores, através dos canais mediúnicos, nos informando de que o corpo tem a forma humana, mas o corpo é muito mais aperfeiçoado, muito mais leve, muito mais fluídico, exatamente devido ao estágio em que o planeta se encontra no campo da evolução. E automaticamente os espíritos que ali habitam atingiram um nível de crescimento, de evolução espiritual,
compatível com a condição daquele planeta. Se nós estamos ainda enfrentando as dificuldades de um mundo de expiação e provas que é a Terra ainda, precisamos compreender que futuramente, não tem a menor dúvida, em breve ou num futuro muito próximo, a Terra passará a uma nova categoria no campo da evolução. Será pela lei de progresso, que é a lei universal também, passará de expiação e provas para um mundo regenerador, um mundo de regeneração. E aí precisamos, meus amigos e minhas amigas, estar preparados e nos preparar da melhor forma possível para que possamos compreender a necessidade de evoluirmos, de sairmos dessa condição que nos encontramos para atingir um nível melhor. E o mundo de regeneração, sem sombra de dúvidas, será para todos nós ou para todos aqueles que tiverem a oportunidade não só de reencarnar neste mundo de regeneração, mas aqueles que ficarão na Terra já encarnados para participar de uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais fraterna, né? Onde os valores morais serão colocados em primeiro plano, acima dos valores materiais. E hoje acontece exatamente o inverso. Se valoriza mais as coisas materiais, os bens materiais, né? A fortuna, a riqueza, a abundância, né? Os destaques dentro do campo social, do que naturalmente aquilo que é mais importante, nosso ser, a intimidade espiritual de cada um de nós. Por isso, Jesus trouxe lições abençoadas, lições imortais, apontando a todos nós o caminho, mostrando a verdade, falando da vida eterna, a vida de abundância, que é a vida espiritual, ou seja, a verdadeira vida de cada um de nós. Devemos então, com essa compreensão, com esse amadurecimento que trabalhamos e desenvolvemos ao longo de várias experiências reencarnatórias, e nesse presente momento, contando com a ajuda abençoada do Espiritismo cristão, da doutrina dos Espíritos, que é exatamente esse facho de luz grandioso a se espargir sobre cada um de nós, apontando exatamente o caminho pela qual deveremos trilhar para que possamos ser vitoriosos e conquistar realmente a nossa felicidade para o futuro que nos aguarda. Mas o codificador Allan Kardec faz vários questionamentos acerca desse capítulo tão importante, que traz tanto conhecimento, quando ele, por exemplo, pergunta na questão 728A: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? É a pergunta que ele faz. O espírito encarregado de trazer as informações traz uma resposta belíssima dizendo: as criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins, ou seja, os seus desígnios. Para se nutrir, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior, mas é apenas o invólucro que é destruído. E esse invólucro não é mais que acessório, não a parte especial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente, indestrutível, que se elabora através das diferentes metamorfoses por que passa. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, o quanto é profunda essa resposta que acabei de ler para todos vocês, do Espírito que estava naquele momento encarregado de transmitir ao codificador essa informação. Nos falando
do nosso patrimônio espiritual, da individualidade inteligente, imortal, eterna, criada por Deus, que somos cada um de nós, na caminhada evolutiva, dizendo claramente que precisamos, naturalmente, como afirmou Jesus no próprio Evangelho, e a doutrina espírita ratifica essa mensagem abençoada do Cristo, quando nos chama a atenção para o cuidar do corpo e do espírito. E ainda afirma na própria mensagem registrada pelo evangelista São Mateus, em capítulo e versículos do Evangelho no Novo Testamento, Jesus ratifica dizendo: o espírito é forte, a carne é fraca, mas é necessário que o espírito se fortaleça a cada dia, né, para que possa vencer os obstáculos do campo material e superar a própria carne, melhor dizendo. Então precisamos compreender que estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa pátria é a pátria espiritual. Nós somos temporariamente, né, cidadãos da Terra, deste planeta, deste orbe maravilhoso, dessa escola abençoada que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, autorizou os espíritos, aos engenheiros siderais, aos espíritos crísticos, como o próprio Jesus, que acompanhou a elaboração há bilhões de anos deste orbe terrestre e todo o seu aprimoramento, toda a sua renovação até o presente momento em que nos encontramos. E daqui para frente ainda, com certeza, haverá muitas transformações, muitas mudanças no orbe terrestre, porque a civilização do terceiro milênio que se avizinha vai precisar de um planeta completamente saneado em todos os sentidos. E aí, para que a psicosfera do orbe terrestre, os seus habitantes, esteja completamente em sintonia com a criação divina, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior, é necessário que o homem também se aperfeiçoe, se aprimore, que tenha consciência da sua imortalidade, que trate as questões materiais apenas dentro dos limites necessários às suas necessidades, para que possa se esquivar do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da ambição, que desencaminha o espírito no seu programa de evolução e de crescimento espiritual. Por isso, tudo que Deus concede a cada um de nós, materialmente falando, é o extremamente necessário para que a gente possa trabalhar com todos esses bens materiais, não só para satisfazer as nossas necessidades, ou as necessidades daqueles que estão ligados a cada um de nós, ou seja, da nossa própria família, mas compreendendo que existe, caminhando ao nosso lado, milhares e milhares de irmãos e irmãs em situação de pobreza extrema, em situações de vicissitude, de necessidades básicas, principalmente a alimentação, o vestuário, né? E que nós poderemos colaborar, evidentemente, dando o suporte necessário àquilo que precisa ser feito em assistência aos nossos irmãos mais necessitados. Porque estamos aqui não só para falar da caridade, mas para exercitar essa caridade material e moral, para que possamos nos elevar, espiritualmente falando. Mas, voltando ao Livro dos Espíritos, vejamos noutro capítulo, ou seja, noutro item, o item 2, que ele fala exatamente dos flagelos destruidores, questões 737 até a questão de número 741. E aqui a gente vai ver exatamente a pergunta feita pelo codificador Allan Kardec, 737. Ele pergunta o seguinte: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E o Espírito responde,
vou dar a seguinte resposta. Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos, por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Veja, meus amigos e amigas, como é profunda a mensagem, a resposta dada pelo Espírito amigo, naquela oportunidade ao codificador Allan Kardec. Daí a gente observa, juntando as peças desse imenso quebra-cabeça, e à medida em que a nossa mente vai se iluminando, vai clareando através do estudo, né, da codificação principalmente, de outras obras subsidiárias, psicografadas pelo querido saudoso Chico Xavier, pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, por Ivone, a saudosa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, Martins Peralva e tantos outros companheiros e companheiras que passaram aqui pela terra, deixando a sua marca, deixando o seu exemplo, deixando para todos nós valiosos ensinamentos, que a espiritualidade favoreceu esses irmãos através dos canais mediúnicos para trazer para todos nós as informações de que tanto necessitamos para colocá-las em prática, para podermos crescer e evoluir. Daí a gente vê exatamente, né, num exemplo claro, quando a gente analisa lá o Velho Testamento e vê aquelas duas cidades serem destruídas, Sodoma e Gomorra, né? Houve a necessidade dessa destruição, ou seja, a destruição necessária. Não foi a destruição abusiva, porque todos aqueles espíritos que desencarnaram naquele episódio estavam, sem a menor sombra de dúvidas, em débito e débito grandioso para com as leis morais que regem o universo. E houve a necessidade daquele desencarne coletivo em massa, como todos os desencarnes coletivos que vêm acontecendo ao longo dos séculos até o presente momento, para que esses espíritos possam, em retornando dessa forma para a pátria espiritual, rever os seus conceitos, principalmente no campo moral, para tomarem uma diretriz mais segura e um caminho correto para chegar à presença de Jesus um dia. Crescer espiritualmente através de novas experiências reencarnatórias. Por isso, a gente precisa ter exatamente essa compreensão e entender o quanto realmente precisamos, né, trabalhar, né, fazer esse esforço individual, principalmente trabalhar a nossa reforma íntima, tão falada, tão decantada em todas as casas espíritas pelo mundo afora. Mas não é só falar da reforma íntima, é colocá-la em prática. Precisamos exatamente, né, compreender a necessidade e o esforço que deveremos fazer no sentido de trabalhar essa transformação em nós mesmos. Está aí a prova grandiosa desse momento de pandemia que estamos vivendo com o novo coronavírus. Milhares de irmãos desencarnaram, retornaram à pátria espiritual e ainda, dia após dia, em todo o país, em todo o mundo, também centenas de irmãos estão deixando a vida material e retornando à vida espiritual,
porque há uma necessidade, né, dentro desse agendamento divino, que todos esses irmãos retornem para, no plano espiritual, se refazerem, se reequilibrarem e se prepararem para novas experiências que com certeza terão para promover a sua própria evolução. Assim, prezados amigos, prezadas amigas de Ideal Espírita Cristão, fica aqui o nosso agradecimento por este momento em que pude colaborar com todos que fazem o Educandário Espírita Joana d'Arc. Que Jesus nos abençoe, ilumine os nossos caminhos e nos fortaleça com muita paz.